Ah, sei não. Então, boa Legal. noite a todos, a todas, nessa nossa primeira reunião no dia 10 de abril de 2023, a primeira reunião do Comitê da Lei Paulo Gustavo na Mesosul Catarinense. É um prazer estar aqui com o Edson. Para a gente trocar essas figurinhas hoje. Hoje é um primeiro encontro mais introdutório que a gente vai tentar esclarecer o que aconteceu até agora, dar um panorama geral aqui para o pessoal de uma forma, num pensamento mais regional e os próximos passos para a gente tentar entender para onde é que a gente vai se movimentando agora. Então, meu nome é Vanessa Lopes, eu estou aqui com o Edson, nós dois fazemos parte da operativa da LPG aqui em âmbito estadual. Só queria deixar claro que o fato de a gente fazer parte dessa operativa é uma grande coincidência. Eu acho que teve uma reunião lá atrás em que a gente ficou para o final e acabou que a gente formou essa operativa e começou a trabalhar. Então, a gente queria só começar apresentando o que é essa operativa, dando uma árvore, assim, um organograma de como é que a gente está se organizando, como é que funciona essa organização que vem de esfera federal, que vem para estadual, que agora a gente está trabalhando em nível regional, e daqui a pouquinho a sugestão é para que ele se consolide no âmbito municipal, e é sobre isso também que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, para ficar claro que somos trabalhadores da cultura, mas estamos aqui enquanto representantes da sociedade civil nesse movimento de trabalho voluntário, tá bom? Edson, por favor, você quer apresentar o organograma para a gente? Bom, antes de mais nada, boa noite a todo mundo. Eu ficaria muito contente em ver caras e não nomes, porque eu só estou vendo nomes, gente. É só a Vanessa que eu estou vendo com um baita de um sorriso e o Juan porque ele colocou uma selfie ali, né? Não tenham medo, a gente não morde, não. Pessoal, para que a gente também saiba com quem nós estamos aqui, coloquem no chat o seu nome, né? A sua cidade, e se você é um trabalhador da cultura, se você é um produtor, se você é um agente, né? Quem é você, tá? Não esqueçam, no descritivo, na descrição do grupo, tem um link para um formulário que busca identificar-nos. Vou colocar Não aqui no tem, chat. ele não é, esse formulário não quer e não pretende substituir o mapas. É só para a gente ter uma ideia como comitê estadual, como operativa do comitê estadual, que municípios nós estamos atingindo e quem falta ainda atingir, tá? Bom, Vanessa Lopes é de Uruçanga, vocês devem conhecê-la. Se vocês não a conhecem, eu recomendo que vocês o que Roncone está reclamando que o Zoom não está permitindo abrir a câmera. Aí é contigo, Vanessa. Realmente, deixa eu ver. Aplicações, não, acho que eu não sou. Chat, não, eu não tenho como. Eu deveria poder. Enable, hide, não, chat, collaborate, remove, não. Olha, eu não sei aqui, tá, gente? Eu estou tentando ver, mas eu não tenho domínio do Zoom em si. Na verdade, eu sou um mero usuário da aplicação. Bom, vamos em frente. O Roncone eu conheço, então não preciso ver a carinha dele. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para que a gente tenha um início, tá? Qual seja, vocês devem estar vendo aí a minha telinha, né? A minha tela com a pauta da reunião de hoje. Então, nós estamos começando bem devagar aqui, porque sempre tem o pessoal que está chegando, que chega uns 5 minutinhos atrasados, mas eu vou cumprir e eu vou cobrar da Vanessa que ela cumpra também esses 5 pontos que estão aí, que é a pauta do que foi acordado. A apresentação,
eu sou Edson, sou de Joinville, estou no Conselho Estadual de Cultura, na cadeira de Cultura Popular e Diversidade. Como disse a Vanessa, estou pela sociedade civil. Tá? Nós aqui do comitê ou da operativa estadual, nós estamos numa empreitada por conta própria. Nós não temos remuneração, não temos nenhuma devolutiva que não a satisfação de saber que estamos ajudando os agentes culturais, a cultura de Santa Catarina e os gestores que ainda têm algumas dúvidas, que é até onde a gente pode caminhar, a gente caminha. Tá? Aí, existe sempre uma dúvida muito grande sobre quem é este comitê e como este comitê se relaciona. Então, de uma forma muito simples e objetiva, em janeiro, dia 23 de janeiro, foi recriado, quer dizer, em janeiro, na posse, já foi recriado o MINC. No dia 23, o MINC ganhou, então, o status de um ministério. E ele tinha que executar a LPG. Legal. Deixamos de ser uma secretaria pendurada embaixo do Ministério do Turismo e retornamos ao status de ministério. Para a execução do MINC, para a execução da LPG, atualmente existem alguns players. Tá? Um deles é o Fórum de Secretários e o Fórum de Secretários de Cultura. Tá? Normalmente, secretários estaduais, apesar de a gente saber que existem alguns municípios ali representados. E entre as secretarias que estão ali representadas, está a nossa Fundação Catarinense de Cultura. Então, eles têm aqui um braço de acesso ao MINC. Tá? E nós? Bom, vocês estão no Comitê da Mesorregião Sul, que, por sua vez, está conectado, dá para dizer que está conectado, ao Comitê de Controle e Execução do Estado de Santa Catarina, tá? E nós temos uma operativa. Essa operativa é um grupo de pessoas que busca organizar, vamos chamar assim, organizar o baile. Tá? E nós, por sua vez, estamos conectados com uma operativa nacional, que, assim como nós, operativa de Santa Catarina, temos um comitê estadual, também existem grupos nacional. O nacional tem 2 grupos, BR1 e BR2. Por quê? Porque o WhatsApp só suporta 1024 agentes. Tá? Então, tem várias pessoas que estão no BR1 e no BR2, que normalmente são essas pessoas mais envolvidas aqui com a operativa, e a operativa tem comunicação direta com o MINC. Tanto que, há um tempo atrás, aí, uma semana e meia, foi publicado um manifesto que veio da Operativa Nacional. Tá? Foi um manifesto que a gente só replicou, nós não fomos autores. Nós replicamos por conta dessa estrutura. E aqui as operativas estaduais, São Paulo, Ceará, Pará, Amazonas, Acre, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Tá? Tem várias, e nós estamos aqui. E a operativa de Santa Catarina, nós temos, por sua vez, um comitê estadual, que é o grupão que nós chamamos, tá? Onde é o canal de... O grupão é o nosso canal de informações, é o nosso mural. Lembra quando vocês iam para o colégio, tinha lá o mural de avisos, o quadro de avisos? Pois é, esse é o grupão. Tá? Por isso que nem todo mundo está autorizado a publicar ali, e nós tentamos controlar para que as publicações mesmo de outros fiquem dentro do escopo. Nós temos o Comitê Norte, Comitê Sul, Comitê de Grande Florianópolis, Vale, Oeste, Serra. O nosso foco hoje está aqui. Tá? E qual é o nosso objetivo?
O nosso objetivo aqui é sensibilizar a todos para que busquem a organização da operacionalização da Lei Paulo Gustavo em cada um dos seus municípios, em cada uma das suas áreas de atuação, das suas áreas de alcance. Tá? Então, esta aqui é a estrutura de como que está organizado no nível nacional, até chegar onde nós estamos aqui hoje, a operacionalização da Lei Paulo Gustavo. Tá? Parar de compartilhar. Algumas pessoas também já perguntaram, mas eu não sei quanto que vem de dinheiro para o meu município. Tá? Lá na descrição do grupo tem um link para um site chamado Linktree, que é do Comitê Estadual, que nós montamos e estamos juntando todas as informações que nós podemos. E uma das informações que pode e deve ser pertinente para vocês é esta que eu vou mostrar agora, que até para a operativa é novidade, porque eu mandei isso hoje para eles. Eu montei isso aqui hoje. Tá? Se vocês conseguirem ler, vocês vão ver que aqui estão a lista dos municípios. Tá? Então, por exemplo, Vanessa, só para você saber, Uruçanga tem, nessa tabela, foi considerada com 30 mil habitantes e vai ganhar R$ 164.852,69. Mentira, mentira, tá? Pela LAB 2 e pela LPG deve ser algo em torno de 202 mil. Ok? Por que eu estou dizendo que é mentira? Porque isso aqui são valores que foram utilizados em 2022 na defesa da lei no Congresso. E foram feitos cálculos com base em um FSA, um fundo setorial de audiovisual, e num fundo no Fundo Nacional de Cultura também. Tá? Então, eles fizeram umas contas lá e tal e chegaram nesses valores. Os valores vão ser exatamente esses? Não sei. Vão ser parecidos? Sim, vão ser parecidos com isso. Mas por que você não sabe? Eu não sei porque os valores oficiais vão ser publicados pelo MINC. Enquanto o MINC não publicar os valores, que deve sair com a regulamentação, que, por sua vez, já está na Casa Civil, né? Eu não vou afirmar nada. Eu não garanto que os valores são esses, mas é uma ordem de grandeza. Então, aqui eu tenho... Deixa eu ver aqui... Cadê? Nova Veneza. Aqui, ó, 122 mil e 151 mil. 151 mil para Lei Paulo Gustavo. Tá? Qual é o município aqui que vai ganhar mais? Criciúma. Criciúma, 1.417.000 na LAB 2 e 1.749 pela LPG. Estes valores da LPG, por sua vez, se subdividem em inciso 6 e inciso 8. Tá? Então, se vocês quiserem aqui, a gente pode até colocar aqui, por exemplo, 70% e 30%. Deixa eu só fazer aqui rapidinho. Então, nós temos aqui mais ou menos quanto que vai para o incisos, para o audiovisual, tá? No caso de Uruçanga, é 141 mil, e para os demais setoriais, 60 mil. Tá? Querem ter uma ideia desses valores? Bom, o PDF dessa tabela aqui vai estar no Linktree, tá? Para vocês poderem consultar. Eu quero saber do meu município. Já tem lá uma tabela, que é um Excel, tá? Com os valores. Aí você procura o teu município e lá está aberto. Lá você vai ver quanto é que tem para o inciso
para o artigo 6º, inciso 1, inciso 2, inciso 3, e o artigo 8º. O inciso 4º, eu não sei se os municípios executam, me parece que é só o Estado que vai executar. Tá? Então, essas são as informações que aqui a gente pode já adiantar. Tá? Deixa eu parar aqui, compartilhamento. E para encerrar o item 1 da pauta, eu solicito, eu sugiro que vocês criem os seus comitês das sociedades civis em cada um dos municípios de vocês. Para quê? Esse comitê ele tem um caráter, como diz na lei, de fiscalização da operacionalização da lei. Tá? Ele tem uma sobreposição funcional e de definição até com o Conselho Municipal de Cultura. Porém, como tem muitos municípios que não têm conselho, não têm plano e não têm fundo, então se optou por, na lei, incluir a criação desses comitês com as funcionalidades de fiscalização e controle. Tá? Para quê? Para que vocês possam fiscalizar, controlar e dizer, gestão, não é assim não, hein, gestão? Olha, pô, não, vem mais para cá. Vocês vão colaborar, esse comitê colabora com a gestão fazendo o quê? A gestão, artigo 4º, parágrafo 2º, deve ou é a responsável por chamar as audiências de escuta, o que está na lei chamado de oitiva. O que são essas oitivas? Oitivas são você chamar o pessoal, é uma audiência pública, onde você chama os artistas, os reúne em um local adequado, seja um salão paroquial, seja num colégio, seja num auditório, seja num ginásio de esportes, isso vai de acordo com características de cada município e de cada comunidade, e aí vocês começam a conversar e escutar, vocês, gestão, começam a conversar e escutar as demandas que essas pessoas vão trazer. Olha, nós temos aqui um problema muito sério, porque as crianças não têm nada que fazer. É uma demanda. Tá? Assim como vocês fizeram levantamentos, se vocês chegaram a fazer, para a criação dos planos. Tá? Quando vocês fizeram a lei municipal. Isso eu falo especificamente para Criciúma e outras cidades maiores, Tubarão, Laguna, Nova Veneza, que eu sei que tem. Uruçanga tem, eu não sei se está ativo o conselho em Uruçanga, mas eu sei que tem um plano, né? Não tem, não? Ah, meu chapéu. Estamos a caminho. Ah, tá. Não, beleza. Mas a ideia é a mesma, só que agora direcionado para a Paulo Gustavo, tá? E aí você vai dizer, poxa, mas Paulo Gustavo tem 70% da verba, né? Como eu mostrei agorinha, deixa eu ver se eu acho aqui, para rapidinho, cadê? Aqui. Pô, Uruçanga vai ganhar 200 mil, mas 140 é para audiovisual e 60 é para os demais. Mas eu tenho 12 setoriais. Como é que eu vou dividir 60 por 12? Vai dar 5 mil para cada setorial? Pô, vai faltar dinheiro, meu amigo! Não. Primeiro, esse dinheiro que vem para o audiovisual é uma verba que está represada já há pelo menos 4 anos, estava represada, que é o Fundo Setorial de Audiovisual. E quando você vai no cinema, você compra o ingresso, uma parte daquilo vai compor esse fundo. As televisões, quando fazem as suas transmissões, recolhem um percentual, um valor para esse fundo. As rádios recolhem para esse fundo, inclusive as operadoras de celular, porque os celulares os smartphones, eles são também difusores de mídias audiovisual. Então, as operadoras atualmente também deveriam recolher. Tá? Então, eles têm um dinheiro que normalmente nós não sabíamos ou não víamos, porque esse dinheiro era operado basicamente pela Ancine. Ela fazia um edital
grande por ano e 2, 3, 4 produções de milhões de reais consumiam esse dinheiro. Agora, esse dinheiro veio para cá e, por conta da emergência da lei, está sendo distribuído. Ok? Ah, sim. E antes que eu esqueça, quando você fala das demais setoriais, você tem que lembrar que deverá ser executado este ano também a Lei Aldir Blanc II, que ela está orçada. Então, de volta para o exemplo de Uruçanga, que vai receber da Paulo Gustavo 202 mil, 140 vai para audiovisual, 60 para os demais, porém, da LAB vem mais 165 mil. Então, 165 mais 60 deu 220. Então, as demais setoriais não têm 60 mil. Elas têm 220. Mais todos os mecanismos de fomentos do município. A Lei Paulo Gustavo não substitui fundos e investimentos municipais. Ela complementa. Ela vem adicionar, ela vem somar-se. A lei até prevê que, se o gestor assim entender, ele pode pegar esse dinheiro e executar junto. Mas ele tem uma formuleta lá na lei que diz que uma coisa não substitui a outra, e, inclusive, se não me falha a memória, tem até uma formuleta lá de relação da coisa. Tá? Como não é uma coisa agora, no momento, porque eu estou muito mais focado e preocupado com a regulamentação e o início das oitivas e os comitês, eu tenho que dizer para vocês, se vocês quiserem, a gente pode marcar uma outra conversa, outra hora, para conversar a respeito desse tipo de outras aplicações. Mas as aplicações vêm depois. Agora é montar os comitês, realizar as oitivas, montar o plano de ação. Ah, mas não veio a regulamentação ainda. Como eu comentei, a regulamentação já está pronta, já saiu do MINC, foi para a Casa Civil, está na Casa Civil, e o que se sabe é que quem vai fazer o lançamento, a publicação dessa regulamentação é o Lula. Quando que ele vai fazer? Bom, gente, é um ato político. Aí a gente não tem controle. Quem tem controle disso é o próprio Lula, é a própria Casa Civil, que eles vão buscar um momento em que consigam politicamente ter um maior destaque para o evento. Tá? Espero que aconteça antes do final do mês. Juro para vocês. Por quê? Porque tem algumas coisas que precisam da regulamentação para serem esclarecidas junto às gestões. Tá? Principalmente porque é a publicação da regulamentação que dispara o taxímetro da start no processo de execução. Enquanto não tiver regulamentação, a execução não começa. Por que eu estou falando isso? Com a publicação da regulamentação, deve ser aberto a plataforma Transfere Gov, Transfere Brasil. Aqui substituiu o Mais Brasil lá, eu realmente não lembro. E aí os municípios terão 60 dias, a partir da data de publicação da regulamentação, para inscrever o seu plano de ação e, com isso, fazer a solicitação do valor. Os municípios que não solicitarem o valor, que não tiverem o seu plano de ação inscrito, vão perder o seu dinheiro, e esse dinheiro, está previsto na lei, vai ser dividido entre todos os outros municípios que solicitaram. Não é que nem na Aldir Blanc, que quando o município disse, não, eu não quero dinheiro porque eu não vou fazer, porque eu não tenho gente, eu não estou afim, o dinheiro vai para o Estado, então eu vou lá negociar com o Estado para o Estado fazer aqui na minha região e colocar aqui. Não. Se o município não fizer, o dinheiro vai ser dividido. Vou dar um exemplo. Nova Veneza não quer o dinheiro. Não sei. Estou só usando aqui o Roncone porque eu estou vendo a cara do Roncone ali. Aí o Roncone não quer. Mas o Uruçanga diz, não, o Uruçanga quer. O Uruçanga teve seu plano de ação. Beleza. O que vai acontecer com aquele, deixa eu ver, Nova Veneza, com aqueles 151 mil que Nova Veneza ia ganhar? Esse dinheiro vai ser dividido
entre todos os outros municípios e um pedaço vai para Uruçanga. Tá? Então, isso é muito importante, isso não precisa esperar a regulamentação para dizer, porque isso está dentro da lei. O que nós estamos esperando dentro da regulamentação é que a regulamentação diga, olha, a divisão vai ser entre os municípios do Estado. Porque da forma como está na lei, dá a entender que a divisão desta... Não é recusa, né? Será feita por todos os municípios do Brasil que solicitarem. Então, pode dar muito dinheiro, pode dar pouco dinheiro. Mas se ficar no Estado, eu acho um pouco mais justo. Pessoalmente, eu até preferia que ficasse na própria mesorregião, na região em que estava, né? Mas a gente não tem controle sobre isso, é o que está escrito na lei, então a gente pode questionar, mas nos cabe cumprir a lei. Tá? Bom, deixa eu ver o que mais que eu esqueci, Vanessa, eu estou falando, me ajuda aí. Acho que a gente pode mostrar aquele vídeo agora da plenária. E aí, na sequência, a gente abre para a segunda pauta 2, que aí a gente entra mais na discussão da lei, nos pormenores e tenta fazer essa apresentação da lei mesmo. Perfeito. Antes de você passar, então, eu só reforço, montem os comitês e criem uma conexão destes comitês com os comitês da Meso, em que vocês estão, e com também o comitê estadual. Tá? Lembrando, a gestão deve criar comissões de operacionalização. A sociedade civil deve criar o comitê de acompanhamento e fiscalização. São coisas parecidas, mas com atores e metodologias distintas. Tá? Depois eu volto a isso na questão da... Vanessa, contigo. Então tá, pessoal. Na verdade, eu vou passar aqui para a gente ver juntos um vídeo super curtinho, porque a operativa estadual, que eu e o Edson fazemos parte, a gente participou da plenária que aconteceu na última semana na Alesc, que foi em âmbito estadual. Então, a fala da nossa colega Catarina que eu vou mostrar para vocês agora rapidinho, tá bom? Porque ela explica bem direitinho quem somos e o que fazemos. É só para não ficar dúvida mesmo, tá bom? Deixa eu compartilhar novamente. Porque eu acho que eu não coloquei o som. Só um segundinho. Esse vídeo está no canal do YouTube do comitê, tá? Está lá no Linktree também, acesso ao canal. Tá, se tiver algum problema com o áudio, vocês me falam, tá bom? Deputada, boa noite, Marquito. Boa noite a todos os presentes que nos acompanham aqui e também online. A fala será breve. Somos o Comitê de Santa Catarina, da Lei Paulo Gustavo. Neste momento, representamos 295 municípios de Santa Catarina. É em nome desse comitê que eu agradeço a iniciativa dessa audiência pública. Estamos articulados com o Comitê Nacional e com comitês estaduais de todo o país, que também nos acompanham agora online, integrando um processo de construção coletiva. Foi por meio de plenárias que participamos e construímos o texto desta lei, nos mobilizamos e articulamos a aprovação dela no Congresso e depois, com muita determinação e colaboração entre várias áreas das artes, derrubamos o veto presidencial da antiga gestão federal. Podemos dizer, então, que a Lei Paulo Gustavo é fruto da luta organizada de artistas, produtores, técnicos, fazedores e gestores de cultura que há 23 meses se dedicam sobre essa matéria. A comunidade de Santa Catarina é parte dessa história. Estamos integrados, mobilizados para a aplicação destes recursos em ações emergenciais, ainda emergenciais, que visam combater e mitigar os efeitos da pandemia e nos devolver a possibilidade de uma retomada definitiva aos nossos fluxos de trabalho que foram interrompidos, e não só pela pandemia.
Somos um setor que emprega 5 milhões de pessoas, responsável por 5% do mercado de trabalho do país e movimentamos quase 3% do PIB brasileiro. As ações executadas por meio da LPG serão realizadas em consonância com o Sistema Nacional de Cultura, de forma descentralizada e participativa em relação à pactuação entre entes da federação e a sociedade civil. Desejamos fortemente que os 295 municípios de Santa Catarina solicitem, por meio da Plataforma Eletrônica Federal, os recursos do artigo 6º e 8º, e, para que isso ocorra, é necessário que tenham seus planos de ação elaborados, prevendo quais ações emergenciais serão desenvolvidas localmente. Pedimos que os municípios de Santa Catarina cumpram especialmente o artigo 4 e promovam discussões e consultas junto à comunidade catarinense. Movidos pela vontade de ver essa lei chegando em todas as cidades do Estado, o Comitê de Santa Catarina da Lei Paulo Gustavo, em movimento voluntário, mobiliza e articula mais de 1.000 trabalhadores em suas redes de contato via WhatsApp, construindo comitês mesorregionais e, recentemente, iniciando a provocação para a criação de comitês municipais, para que artistas e gestores tenham um diálogo constante a respeito do cumprimento e da execução da lei. Todas as pessoas de diferentes lugares do setor cultural de Santa Catarina são convidadas para integrar estes comitês. Acessem nosso Instagram, Comitê LPGSC. É possível entrar em contato conosco e integrar os grupos de trabalho. Todas, todos e todes são bem-vindos. É importante destacar que o recurso que será destinado aos municípios, além de incentivar a cena local, também gera impactos em toda a cadeia produtiva da região e, de algum modo, do Estado. Por isso, convidamos a comunidade catarinense para juntar-se a nós numa grande força-tarefa. Ajude-nos a ecoar as nossas vontades e anseios e difundir as informações referentes à lei. É importante ainda lembrar, senhores, senhoras, gestores estaduais e municipais aqui presentes, sobre a responsabilidade do Estado com o direito à cultura previsto na Constituição brasileira. De acordo com o artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das culturas e manifestações culturais. Portanto, cabe dizer que os governos que não se comprometerem em executar a LPG estarão infringindo a Constituição. Este momento é decisivo para o desenvolvimento cultural de Santa Catarina nos próximos anos. É momento da classe trabalhadora, da cultura de Santa Catarina, se unir para colaborar e construir junto aos seus gestores a aplicação total dos recursos da LPG, para vermos juntos a cultura de Santa Catarina emergir em todos os territórios. Obrigada. Então, esse foi só um pouquinho que eu desliguei aqui, mas não desliguei no meu YouTube, só um pouquinho. Pronto. Agora voltei. Bom, então acho que com isso a gente encerra. Primeiro, a Catarina coloca muito bem ali nesse texto que foi construído coletivamente, né? A nossa função, a nossa principal função aqui é unir forças para divulgar muito todas essas informações necessárias para que a gente possa executar todo esse dinheiro. A gente pode ir caminhando para a pauta número 2, que é a apresentação da lei, e o Edson, ele já deu para a gente um primeiro panorama, falou um pouquinho, eu vou complementar um pouco com algumas outras informações para a gente poder conversar sobre a lei e ver se tem alguma dúvida a respeito disso para a gente poder seguir adiante aqui na nossa pauta. Então, a lei é do ano passado, como vocês já sabem, de 2022. Ela está demorando muito mais, como a Catarina falou no vídeo, são 23 meses já, sei lá quanto tempo, 2022, não, 2021, já nem sei mais. Faz tempo que a gente está conversando, todo mundo conversando sobre a Paulo Gustavo, e todo mundo, é um movimento coletivo muito grande, é um coletivo nacional que ganhou muita força para aprovação da lei, só que a lei foi vetada.
como vocês sabem, pelo presidente Bolsonaro, na última gestão, e aí teve uma mobilização muito maior também para conseguir derrubar esse veto, então é importante falar isso. Uma coisa que o Edson falou que é importante, a gente também ter claro isso em mente, por que é 70% para o audiovisual? Porque vem exatamente do fundo do audiovisual. É um dinheiro que foi economizado por esse setor através de um imposto que chama Condecine, que nem o Edson falou, que para aquela taxinha que vai alimentando o fundo, e durante anos, anos e anos. Essa era a poupança do audiovisual do Brasil, que ela está sendo pulverizada agora para mitigar os efeitos da pandemia. Um pouquinho de atraso, claro, mas ainda assim muito importante. Então, o nosso papel aqui é tentar se articular para a gente conseguir fazer acontecer em todos os municípios do estado. E é para isso que a gente está aqui. Então, como o Edson já também anunciou, a gente tem, são duas frentes de trabalho, uma específica para o audiovisual, com 70% do valor, que para os municípios são divididos em 3 incisos, e o restante, que são para os demais setoriais, que é 30% do valor. Existe uma tabela que está lá no Linktree da operativa, lá tem todo o material que vocês vão precisar ler, manual, enfim, todo o material que a gente vai produzindo e vai compilando, que vai vindo da operativa nacional, operativas de outros estados, esse material vai sendo compilado e repassado para vocês. Então, a gente aqui como Meso-região, assim como a operativa vai trazer informação para Meso, a gente que está aqui enquanto Meso-região agora tem que assumir esse compromisso de levar para as nossas cidades todas as informações e tudo aquilo que a gente precisa saber, que os gestores precisam saber, que a classe artística, os trabalhadores da cultura também precisam saber para conseguir operacionalizar a lei nos seus municípios. Com relação ao Estado, que vai executar 4 incisos da lei, ao contrário do município, que em princípio são 3, a gente teve a primeira plenária, essa plenária semana passada, e as notícias que a gente tem, inclusive da Fundação Catarinense de Cultura, que vai viabilizar essas verbas todas, vai organizar as oitivas também em âmbito estadual, é que o mapa cultural será reativado. Então, essa foi uma informação que o Rafael Nogueira, que é o presidente da FCC, deu na plenária. Ele falou, Edson, que eu não sei se vai ser exatamente como o mapa cultural, mas será viabilizado uma plataforma que depois eu fui ler, fui atrás, eles estão apresentando como mapa cultural, mas é um mapa cultural revisitado, acho que vai ser de... Não sei como eles vão fazer, ainda não tá... Pode falar, Edson. Não, tudo bem. Termina aí, termina a tua parte e depois eu volto para isso. Bom, o que ele anunciou é que vai ser viabilizado uma outra plataforma de cadastramento, que ali seja mapa cultural, ou como vai chamar, provavelmente não vai ser a mesma plataforma, mas que é uma versão melhorada daquilo que a gente teve na Aldir Blanc. Foi essa fala dele ali nessa plenária estadual. Agora, se essa plataforma melhorada da lei Aldir Blanc vai servir aos municípios e como vai servir aos municípios, a gente não sabe ainda também. A gente pode ter muitas dúvidas, a gente tem ainda, a grande maioria, eu acho, das dúvidas que a gente tem relacionadas à lei Paulo Gustavo, elas provavelmente vão ser sanadas quando sair a CN, que está, assim, para sair nos próximos dias, como o Edson falou também, então estamos aguardando. Tem várias questões que ainda não foram respondidas, por exemplo, a verba de operacionalização da lei, se é 3%, se é 5% para os municípios, enfim, tem várias coisas ali que vão acabar sendo dúvidas que vão acabar sendo sanadas com a publicação da IN. Então, o que eu queria colocar em discussão aqui agora, eu acredito que todo mundo já tenha lido a Lei Paulo Gustavo. Então, para a gente começar a nossa conversa, então essa é a lição de casa número 1, ler a lei. E aí trazer aqui agora que a gente pode, a partir disso, com esse pressuposto de que todo mundo leu a lei, quais as dúvidas que ficaram e se necessita de uma apresentação um pouquinho maior com relação a esse tópico da lei, para depois a gente vir a falar das oitivas e eu passo para o Edson agora complementar a minha fala. Eu estava aqui, não, porque não é o mapa cultural. Eles estão fazendo uma plataforma que vai substituir aquilo que hoje a FEPESE faz, que é a publicação e a operacionalização. Toda a parte que o Mapas dava de cadastro, essa parte não vai ser fornecida.
toda a parte que o Mapas dava aos municípios, que permitia os gestores realizarem os seus editais com a sua... Esta plataforma não vai fornecer. Tá? O que eles querem e estão verificando a possibilidade é de importar o cadastro com as informações que estavam no mapa cultural lá em setembro de 22, de 22 não, de 21, tá? Para dentro dessa nova plataforma, de forma que o Zé Roncone não precisa digitar tudo de novo. Mas, se esta nova plataforma vai ter, por exemplo, a possibilidade do Zé Roncone colocar todo o seu currículo, os seus eventos, cadastrar isso, é uma incógnita, nós não sabemos. A única coisa que a gente sabe é que vai haver um novo cadastramento, se você quiser apresentar uma proposta para o Estado. E vai ser... bom, as informações são muito desencontradas, tá? Mas não é o Mapas. O que sim vai acontecer no dia 10, 11 e 12 de maio, o CONGESC vai estar lançando uma instalação, a sua versão do mapa cultural, que é, sim, aí sim, é o mapa cultural que nós tínhamos na execução da Lab 1, tá? É aquela mesma cara, o mesmo jeitão, só que agora não é mais fornecido pela Fundação Catarinense ou pelo Estado, mas sim pela Associação de Municípios do Estado de Santa Catarina. Tá? É uma forma de a Munesc, o CONGESC, retornar ao município uma utilidade para aquela verba que mensalmente é recolhida para a Munesc. Tá? Então, são coisas um pouco parecidas, mas diferentes. E aí, agora, quando isso também foi anunciado nessa sessão da semana passada, na segunda-feira, tá? Em que nós estivemos, e aí eu vi os técnicos da fundação ficando preocupados. Porra, como é que nós vamos fazer esse negócio funcionar? E aí começaram a dizer que o Mapas não funciona, porque não atende a LGPD, porque é ruim, porque é isso, porque é aquilo. Se eu não consigo ganhar dele, então eu desconstruo o outro. Tá? Infelizmente, foi o que eu vi. Foi o que eu vi e o que eu ouvi. Tomara que achem um meio termo. Voltando à nossa pauta. Lei, como disse a Vanessa, tá? A Lei Paulo Gustavo, ela é uma lei que todos já deveriam ter lido. Eu criei alguns tags aqui. No artigo 3º fala sobre os recursos. No artigo 4º fala sobre os compromissos dos entes, no caso, gestão municipal, no caso de vocês. Tá? O artigo 5º fala das destinações dos recursos audiovisual, artigo 5º, artigo 6º e artigo 7º. Da destinação dos recursos para outras setoriais, é o artigo 8º. Tá? E o 9º. Por quê? Compreende-se como espaços culturais aqueles organizados e mantidos por pessoas, papapi, papapá. Tá? Das contrapartidas, está no artigo 10º. Das reversões financeiras. O que é uma reversão financeira? É Nova Veneza dizer, não quero dinheiro. Então, isto é chamado de reversão financeira. Dos editais, quando ele fala aqui, como que devem ser os editais? Alguém perguntou aqui, mas como é que vai acontecer? Como é que vai ser? Eu já tive essa pergunta. Que edital, como é que é o formato do edital que eu vou fazer? Bom, primeiro, o gestor, você tem a sua autonomia para escolher como você quer fazer. Você tem que negociar com a comunidade, que é o que é esperado, é o que a comunidade da cultura espera, que você negocie com eles e vocês entrem em acordo. Se vai ser prêmios, como foi o do Trajetórias, se vai ser prêmio pela... sei lá, vai ser um edital, vai ser... Gestor, você é livre. Você tem autonomia para fazer a proposta. A questão é... Peço encarecidamente, não esqueça de que do outro lado existe uma comunidade com expectativas. Tá? No repasse para premiação, veja que tem um artigo aqui só para premiação. Tá? As exigências que não são aplicadas, mas que exigências?
Antigamente, ou até março desse ano, ainda era 8.666 que regulava as contratações, os editais. A partir de 1º de abril, passou a vigorar a 14.133. Bom, no papel, porque eu já sei que existe uma movimentação no Congresso para estender a validade da 8666 até novembro, porque os gestores estão reclamando, principalmente os municipais, que não tiveram tempo de se adequar a nova... Bom, independente, tá? Aqui está falando, se refere a 14.133. Da prestação de contas, aqui até teve alguém que perguntou... Ah, não, está perguntando aqui... O João perguntou do artigo 3º, como é que se dá essa manifestação de interesse que você já falou, mas se puder reforçar, Edson. É aqui a comissão de organização, os pareceristas, e agora tem o João perguntando o artigo 3º, né? Uhum. Vamos lá, deixa eu só concluir aqui, deixa eu guardar essa pergunta do João. E aí a gente retorna aqui. Aqui. Da prestação de contas. A prestação de contas é simplificada, é extremamente simplificada. Gestores, leiam os artigos 23, 24, 25, 26 até o fim. Vocês vão ver que tem muita coisa que vocês tiveram que fazer na LAB que agora não precisa fazer. Tá? Bom, isso, assim, num ampassê muito rápido, é a lei. Vamos ver o que o João quer ver aqui no artigo 3º. Artigo 3º, dos recursos. Artigo 3º, parágrafo 3º. Poderão manifestar, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão manifestar o interesse em receber os recursos previstos nos artigos 5º e 8º, ou somente os recursos previstos nos artigos 5º e 8º dessa lei complementar. Estranho, né? É estranho, isso aqui está parecendo um repeteco, né? Quer dizer, você pode pedir ou não, tá? Que tá aqui, essa parte aqui realmente é... Eu não tinha reparado, viu, João? Aqui... E daqui até aqui é um repeteco, né? Ele está repetindo isso daqui. Está estranho. Não sei. Realmente, eu vou até marcar aqui para perguntar para o pessoal se alguém já se deu conta de que tem esse me parece aqui uma cacofonia. Que eu, assim, tem que estar repetido, mas que eu lembro sobre as discussões em outras reuniões que eu já tive com relação a isso, é que quando a gente apresenta o plano de ação, depois de fazer as oitivas, o município vai fazer o plano de ação, quando você vai cadastrar isso, aí você tem essa opção de manifestar o interesse de receber os recursos de sobras, né, de municípios que não forem implementar e operacionalizar a LPG. Eu quero só o meu, eu quero dos outros também, que se estiver sobrando. Você tem que pedir antes. Quando você vai cadastrar na plataforma, você vai ver se vai querer mais. Se sobrar, você quer? Sim ou não? Vai ter alguma coisa nesse sentido. Bom, isso... Eu realmente eu não tinha me atentado a esse parágrafo, estava nessa. Obrigado. Vamos lá, aqui. Parecerista. Edson, eu acho que não tem problema nesse parágrafo, porque ele prevê que o município poderá manifestar interesse no 5º e 8º, ou somente no 5º ou no 8º. Não há nenhuma... Está correto? Ah, perfeito. Eu não tenho audiovisual. Exatamente, é o E ou o OU aí, né? Exatamente. Exato, não tem nenhum problema. Tá certo. Obrigado, Zé. O microfone aberto, por favor. Tá? Obrigado. Vamos lá. Então, vamos aqui sobre os pareceristas. Quem está perguntando é o Leonardo. Leonardo, vou te dizer o seguinte, os pareceristas são contratação da gestão. Se o teu município já executa o plano, executa editais, talvez vocês já tenham uma banca de pareceristas. Então, usem, né?
Agora, muito provavelmente, você ou algum outro gestor está perguntando como é que eu vou pagar os pareceristas? Vou ter que tirar dinheiro do bolso para pagar os pareceristas? Que droga! O governo federal resolve inventar esses editais e eu tenho que ficar gastando dinheiro para atender esse negócio. Eu já tenho meus problemas, não preciso que me deem outros. Então, a lei não prevê isso, mas já estamos sabendo que na regulamentação, de acordo com o tamanho do município, vem um percentual a ser destinado para isso. Tá? Então, municípios com até 50 mil habitantes, eles têm direito de usar até 5% da verba para as despesas administrativas. Dentro das despesas administrativas estão as despesas com os pareceristas. Municípios maiores de 50 mil passam a 3%. Ah, mas, puxa, eu tenho só 55 mil, eu queria... Gente, é a regulamentação que vai trazer essa fórmula. Tá? Isso deve ter uma fórmula aí, é a nossa expectativa. Mas é o que nós temos para informar neste momento. E são informações de... Como é que eu vou dizer? De rádio peão, né? Para ter certeza, só depois com a regulamentação. O João Pacheco também perguntou sobre mais detalhes da comissão de operacionalização. João, isso está aqui no artigo 4º. Tá? O que temos está aqui. Está aqui. Tá? Aqui no parágrafo 2º, está dito, deverão, consulta e... Tá, interessante, cadê? Tá. Aqui, consulta regulamentar os chamados públicos. Tá? Aqui é a questão das oitivas, né? Promover discussão e consulta à comunidade cultural, os demais atores da sociedade civil sobre parâmetros de regulamentos, editais, chamamentos públicos, prêmios ou quaisquer outras formas de seleção pública relativas aos recursos que se trata dessa lei complementar, por meio de conselho de cultura, fóruns, direcionados a diferentes linguagens artísticas, de audiência, e aí vai. Tá? A questão é simples. O que é uma comissão? Na Fundação Catarinense, a gente chama de COA, Comissão de Organização e Acompanhamento. Aí tem a Comissão de Avaliação e Seleção. E tem a Comissão de CPL, não lembro agora o que significa a sigla CPL. Comissão... Então, as atividades, os trabalhos... CPL cuida mais do contrato, tá? Contrato, prestação de contas e acompanhamento da execução em si, financeira. A lei é pródiga nesse sentido, porque ela não quer saber da prestação de contas financeira, ela quer a prestação de contas do objeto. Se você disse que você ia construir uma casinha, construiu a casinha, tira uma foto, está feita a tua prestação de contas. Tá? Você não precisa guardar, pegar todas as notas, dizer que você comprou tantos tijolos, tanto cimento, tanto de prego, tanto de madeira, tanto... Não, é a casa pronta. A casa está pronta? Tá. Ela confere com o que foi proposto, é uma casa de 2 quartos, uma sala, cozinha, banheiro. Show de bola. Está feito. Tá? Vai de acordo com a tua proposta. Ok? Vamos lá. Tá. Acho que a gente já pode seguir falando das oitivas daqui para frente, né? Eu só estava vendo aqui, por conta que parece que... Eu estou vendo um ping-pong aqui no chat, tá? Mas... eu acho que eu já respondi quase tudo, se não tudo. Mesmo no município que tem o Conselho Municipal de Cultura, pode ser criado o comitê, são estruturas diferentes, tá, Ivete? São estruturas diferentes. Como eu disse, o Conselho Municipal, ele está pensado dentro daquela estrutura do Plano Municipal de Cultura, dentro do Sistema Municipal de Cultura, tá? E onde ele tem as suas atribuições. O comitê, que é da sociedade civil, ele vai ter uma funcionalidade idêntica, porém paralela ao Conselho.
tá? E o comitê é específico para cuidar da Paulo Gustavo. Então, vai ter lá a Lab 2. Esse comitê vai tratar da Lab 2. Se esse comitê, lá na frente, quando sair da regulamentação da Lab 2, disser, não, nós também vamos cuidar de lá, é uma coisa. Mas se, de repente, alguém no município disser, não, vamos desfazer esse comitê, vamos criar um novo comitê para a Lab 2, ou vamos... É outra coisa. Tá? O Pedro Vasconcelos, que ele é do Rio Grande do Sul, ele estava em Novo Hamburgo, se não me falha a memória, e agora está no MINC, ele diz o seguinte, a questão das oitivas, tá, é a escuta, são as audiências de escuta da comunidade. Dependendo da vontade do gestor, por conta da sua independência, tá, a sua autonomia, as oitivas podem ser simplificadas. Tá? Eu penso o seguinte, tu tens um município que não é muito difícil aqui em Santa Catarina, com 3.000 pessoas, você não vai fazer 4 audiências, você faz 1, 2. E se esse município de 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, tiver um conselho, as chances desse conselho ser altamente representativo são enormes. Então, sabe, são realidades diferentes. É diferente eu tentar definir como que eu vou fazer as oitivas num município de 5.000 habitantes do que eu vou fazer num município como Joinville, 750.000 pessoas. A logística, a metodologia que eu vou empregar para fazer as audiências de Joinville são metodologias que não se aplicam nessa cidade de 5.000. Não tem como fazer isso se aplicar. Né? Porém, existem algumas características que são comuns, que essa é a invisibilidade dos agentes culturais. Gente, tem muitos artistas que não se reconhecem como artistas, como agentes culturais. Eles fazem, por exemplo, sei lá, vocês aí do Sul, vocês têm os contrafortes da Serra, vocês têm os eu gosto de usar a figura do balaieiro. Tá? O cara que vai lá no mato, colhe o cipó, seca o cipó e faz o balaio e depois ele vai vender, ou ele vai usar esse balaio, ou ele vai vender na venda. Esse balaio é um produto cultural. Porque tem todo um modo de fazer. Ele é um produto que vem do patrimônio imaterial. Só que se você for falar com esse cara, ele vai dizer, não, eu não faço arte. Eu não sou um agente cultural. Eu sou um cara aqui que mora aqui no mato e eu faço esses balaios porque eu não sei fazer mais nada. Eu sou analfabeto, não sei fazer nada. Mas ele é um agente cultural. Ele é detentor de um patrimônio cultural imaterial. Um modo de fazer. Assim como aquelas senhorinhas que fazem as comidas nas festas das igrejas, por exemplo, que são da comunidade, elas detêm um conhecimento. Assim como as sociedades que estão lá no meio rural também são detentoras de conhecimentos de patrimônio imaterial. Assim como na periferia e assim como nos centros das cidades. Quantos velhinhos vocês conhecem que estão lá caídos, estão num canto, não tem absolutamente nada para fazer? Mas eles sabem fazer. A velhinha sabe um crochê, o velhinho lá sabe jogar, sei lá, uma bocha, ou sabe jogar o que for. Então, a lei, inclusive, ela comenta da busca ativa. Tá? O que é essa busca ativa? É você ir buscar as pessoas que não se entendem como agentes culturais e trazê-los para que se reconheçam. E aí uma pergunta que já me foi feita é como é que eu vou fazer o chamamento? Bom, eu vou te dizer o seguinte, você vai chamar para a audiência. Sim, João, é a gestão. Artigo 4º, parágrafo 2º. Cabe aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal realizar as oitivas, a escuta. Nossa, agora eu me perdi. Vamos lá. Sim. Eu vou chamar para as oitivas. Um dos métodos que pode ser utilizado, que faz tempo que
as redes sociais substituíram, mas eu acho que para aqueles invisíveis, aqueles mais excluídos ainda é válido, são aqueles cartazes que se colocavam naquele vidro atrás do motorista do ônibus. Vocês devem lembrar disso. Teve uma época que a gente usava muito isso. Bom, se você colocar ali, venha participar dos editais da Paulo Gustavo em Uruçanga, vai ter um impacto. Por mais figurinhas que você coloque. Agora, se você disser, venha participar, venha trazer as suas ideias de produtos culturais, porque nós temos em Uruçanga 120 mil reais para distribuir, venha buscar o seu patrocínio. É um impacto totalmente diferente. Tá? Agora, como é que você vai passar com um carro de som no meio da cidade? Ninguém vai te escutar. Você vai passar com um carro de som lá na comunidade que fica no meio rural, todo mundo escuta. Todo mundo presta atenção, porque um carro passando na rua, peraí, quem é? Quem é que está vindo lá? Então, são mecanismos, são linguagens que têm que ser pensadas para atingir todo o público. Tá? Ah, mas e os negros? Tem cotas. Os LGBTQIA+, tem cota. As comunidades tradicionais, tem cota. Eu não tenho nenhum deles. Beleza? Faça uma oitiva extremamente cuidadosa, faça o chamamento, deixe isso registrado, presença, e aí você não vai ter problemas. Não deixe de fazer, mas documente. Documente que você tentou fazer, mas não teve alternativas, ninguém respondeu, ou que houve resposta. Se houve resposta, legal. Você atende. Se não houve resposta, bom, eu tentei. Eu usei carro de som, eu usei uma bicicleta, eu peguei até sei lá, um dirigível para andar em cima da cidade fazendo propaganda. Tá? Então, eu já te respondo, João. Tá? O que mais que eu posso dizer? Gestores. Uma vez estando com as oitivas concluídas, tá? Montem o plano de ação. O plano de ação é o quê? O plano de ação é um planejamento de como você vai executar aquilo que a tua comunidade te trouxe. Né? Ah, porque as crianças não têm nada que fazer. Então, você vai criar a possibilidade de que a Vanessa vá fazer 3 oficinas naquela comunidade. Beleza? Isso é um plano de ação. É uma ação para resolver aquele problema das crianças que estavam sem fazer nada. Tá? E é isso. Não tem muito segredo. E depois, na hora que você for fazer o edital, que seja, é simples. Bom, eu tenho que botar lá oficinas naquela comunidade, então tá, eu vou contratar quantas oficinas mesmo? Ah, sim, 15 oficinas para a comunidade X lá. Então, vou ter 15 oficinas lá, que a comunidade daquele bairro, aquela comunidade X pediu essas oficinas. Então, fica fácil você, com o plano de ação, transformar isso em edital. Tá? Tá. O que mais? Vamos lá agora. Vou tentar aqui, pegar aqui, recuperar alguma coisa. Alguém falou de carro de som, é isso mesmo? Tá? Carro Sim, de som, rádio, clube de mães, feira da agricultura, tá valendo, gente. Tem que dar uma mapeada e ir atrás dessa gente. Infelizmente, eu não tenho como dar respostas para cada um de vocês, porque cada um tem a sua realidade. Eu tenho certeza que lá em Nova Veneza o Zé escuta radinho o horário policial, né? O gibi com as notícias da polícia. Oh, beleza, se esse cara puder fazer esse tipo de chamamento, o Zé vai saber, o Zé vai escutar. Tá? Por quê? Porque o resto o Zé não está nem aí. Então, são mecanismos. Pô, aqui em Joinville, na década de 70 e 80, tinha um programa que era o Gibi, que era o cara que ia na delegacia todo dia para ver quais eram as ocorrências. Cara, a cidade parava para escutar aquele troço. E aí, no meio, claro, vinham as propagandas das empresas e tudo mais. Né? Então... Posso passar agora a palavra para o Zé Ronconi? Levantou a mão, por favor. Claro. Zé. Ok, obrigado. Boa noite a todos, todas, todos.
Eu queria colaborar nessa tua fala agora das oitivas, da organização, dentro da pergunta da Ivete, né? Por exemplo, pensando naqueles 5% que o município pode destinar para eventuais despesas, um município bem organizado, com uma comissão, pode ir buscar esses recursos e financiar esse tipo de ação também, né, de mobilização, locais para reunião, local para oitiva, enfim, qualquer tipo de mobilização nesse sentido. Mas, mais do que isso, eu acho que é importante destacar o papel dessas comissões também, né, das oitivas, principalmente nesses municípios, porque a gente tem uma realidade muito ruim, que 1/3, basicamente, dos municípios de Santa Catarina estão organizados com o CPF, né, com o conselho, plano ou fundo, né, pelo menos um desses. Então, é muito precário. Então, vai voltar muito recurso se não houver essa organização, e mais do que isso, essa mobilização que parte da sociedade civil, de montar esses comitês, ela adquire esse caráter de fiscalização também. Então, seria interessante, eu acho que talvez na regulamentação venha, se tu não tens essa informação agora, como é que o município, a partir dessa iniciativa popular de montar essas comissões, como é que ele institucionaliza essas comissões para elas estarem podendo ter o poder fiscalizatório e de estar cobrando também do gestor a execução, né, dos planos e tudo que cabe aí à comissão de operacionalização, que essa vai partir do poder público, a montagem dessas comissões. Então, é um detalhe bastante interessante como é que essas comissões vão ter esse poder de fiscalização, porque nós temos 2/3 dos municípios de Santa Catarina que não tem essa organização do CPF, como fórum de debate, fiscalização e execução desses editais. Sim. Por isso que eu falei, né? Não sei quem foi, acho que foi você, Ivete, não sei. Alguém perguntou sobre qual é a diferença do comitê e do conselho. É exatamente para atender, sabendo da realidade desses 2/3 de municípios que não tem conselho. Então, tem que se criar uma estrutura, e essa estrutura se chamou comitê. Tá? Em Uruçanga, Agora, a gente criou o comitê exatamente porque não tinha o conselho e não tinha ninguém nem para discutir, nem para levantar, juntar o pessoal, distribuir informação, enfim, começar a se movimentar. Então, acaba que o comitê e o conselho são coisas diferentes, mas aqui a gente, enquanto comitê, pelo fato de não ser conselho, a gente que está tocando as demandas do município junto com a gestão. E tem uma outra coisa que eu queria falar sobre conselhos também, que é uma dúvida que as pessoas têm e que foi sanado um tempo atrás, acho que foi a Bia que mandou eu acho que saiu agora no último decreto, que as pessoas que integram o conselho, caso o conselho não esteja diretamente envolvido na publicação do edital e nos trâmites da lei, os conselheiros podem também ser proponentes e se inscrever, porque o grande problema de cidades pequenas é que por exemplo, uma cidade como Uruçanga, quando a gente forma um conselho, tá todo mundo no conselho, não sobra muita gente fora. Então, se você tá no conselho e não pode se inscrever, como é que fica isso? Você tá achando aí o decreto? Ótimo. Então, isso é uma coisa interessante para a gente ter em mente também. Então, para os conselheiros não se preocuparem, tem que tentar se organizar de forma a não se envolver com esse edital, deixar isso especificamente para os comitês, de repente, para vocês poderem, no futuro, ser proponentes também. Isso. Não é se envolver com o comitê, é se envolver com as comissões. Tem comissões e tem os comitês. Comitê é fiscalizador, comissões são executores. O decreto foi publicado agora dia 23 de março. Ele vem porque existe uma lei do Fomento à Cultura que está lá, é um PL que está parado, que, nossa, está mais de 5 anos parado lá. Como esse troço não estava andando, eles resolveram, então, fazer por decreto. Tá? Esse decreto é o 11.453, e ele, aqui no artigo 2º, ele já diz: a utilização dos mecanismos de fomento cultural visa a implementação do Programa Nacional de Apoio à Cultura, da Política Nacional de Cultura Viva, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, das ações emergenciais destinadas ao setor previsto na Lei Complementar 195, Paulo Gustavo, de 2022, e de outras políticas públicas culturais formuladas pelos órgãos e pelas entidades do Sistema Nacional de Cultura. Então, este decreto,
Ele se aplica a esses mecanismos, tá? E o que a Vanessa estava falando é este aqui, o artigo 20. O artigo 20 diz: o edital preverá a vedação de instrumentos por agentes culturais diretamente envolvidos na etapa de proposição técnica da minuta de edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento. Tá? Parágrafo único. O agente cultural que integrar Conselho de Cultura poderá participar de chamamentos públicos para receber recursos do fomento cultural, exceto quando se enquadrar na vedação prevista no caput. Ou seja, traduzindo isso aqui em miúdos, se você for do comitê, mas não for da comissão, não tem problema nenhum. Você é do Conselho Municipal, não tem problema. Tá? Como diz a Juliana, estamos salvos. Estamos salvos nestes editais, nestes mecanismos de fomento. Tá? No Estado, continua valendo aquela manifestação dos desembargadores vedando a participação dos conselheiros em editais de seus próprios entes ou dos seus próprios entes, os municipais nos seus municípios e os conselheiros estaduais nos editais estaduais. Eu lembro, Edson, não sei se você sabe, você lembra dessa informação, que no edital da Lab 1 aqui do estado, inclusive era vedado até para servidor público inativo, tipo aposentado, sabe? Um professor aposentado da UFSC que não podia. Então, teve isso no estado. Mas essa vedação, ela é definida na 866, tá? E eu acredito que ela também se aplique na LPG. Tá? Isso são... Porque aqui nós temos uma lei federal que se sobrepõe às leis municipais, mesmo o município que tem a legislação impedindo a participação, o decreto federal vem no sentido de liberar esses agentes, respeitando o artigo 20. Então, o município não pode impedir, porque ele possui uma lei municipal impedindo. Tem uma lei federal superior que está liberando. Mas, de novo, né, Zé, eu destaco aqui que essa liberação é em relação a estes mecanismos aqui. Ou seja, são os mecanismos federais. O governo federal está dizendo, você pode participar desde que você não faça a redação, não faça o julgamento e não faça a avaliação. Tá? Se você fizer parte de um desses processos, você está vedado. Mas se você não fizer parte, está liberado. Beleza? Então, galera, vamos participar dos comitês, vamos fazer a busca ativa, vamos fazer os chamamentos, tá? É uma coisa que eu lembrei, desculpa, Vanessa, o meu município não tem ninguém trabalhando com audiovisual. Tá. E aí? Então tá, Uruçanga não tem trabalhando com audiovisual, Nova Veneza não tem ninguém trabalhando com audiovisual, vai fazer o que com esse dinheiro? Vai jogar fora? Vai dizer, não quero. Não quero esse dinheiro, porque esse dinheiro eu não quero, porque não tem ninguém. Gente, se vocês tiverem uma sala de projeção, ou se vocês quiserem montar uma sala de projeção, e a comunidade concordar, você pode, leia na lei, está lá, você pode dizer, eu vou pegar 30 mil reais desse dinheiro que está aqui, que é para o fundo de audiovisual, e eu vou comprar um sistema de caixa de som 5.1 para colocar na sala de projeção, que é no auditório que é público. Não é qualquer auditório, não é qualquer local. Tá? A comunidade tem que concordar. Que aquele auditório, que aquele local vale realmente. Porra, é o único teatro da cidade. Então vamos botar uma mesa de som, vamos botar uma iluminação, vamos botar de repente... Não vamos fazer nada disso. Só que nós estamos com um problema de isolamento acústico. Show de bola. Isso é permitido, tá? Isso é permitido. Isso no valor dentro do inciso para sala de cinema, né? Que eu acho que é o inciso 2 do 6º. Eu acho que é.
tá? A gente Mas só tem... não sabe ainda como isso vai acontecer por conta que ainda não saiu instrução normativa, como isso se operacionalizaria a partir dos municípios, como é que fica isso, porque daí é o município que vai comprar, como é que vai funcionar? Não sabemos ainda, estamos aguardando a normativa. Mas a lei Exato. deixa essa brecha, essa deixa assim que parece que vai rolar. É isso daqui, ó. Tá? O inciso 2 do artigo 6º. Apoio a reformas e restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema, incluída adequação de protocolos sanitários relativo à pandemia, seja elas públicas ou privadas. Não precisa necessariamente ser uma sala pública, pode ser uma privada, tá? Bem como de cinemas de rua e de cinemas itinerantes. Ah, vocês têm aí um caminhãozinho, uma picape ou então um caixote que tem um projetor e vocês pegam uma caminhonete da prefeitura, bota lá um lençol enorme de 5x5, pendura ele na árvore da praça e faz a projeção com 2 caixas de som. Tá valendo! Tá valendo! Eu estou falando um exemplo bastante simples, sim, mas está valendo. Tá? Se vocês quiserem, você pode até imaginar que no teu município, de repente, não faça, mas eu tenho certeza que se você tiver um equipamento desse, você correr só nas comunidades de interior, em cada uma das igrejinhas, que tem aquele salão de festa, e você, uma vez por mês, fizer uma projeção de um filme nesse salão de festa, você vai encher, a galera vem tudo para ver. Entendeu? Então, usa a imaginação. Tá? Vejam aqui as possibilidades, inciso 1, inciso 2, 3, capacitação. Porra, capacitação e qualificação para audiovisual. Gente, isso aí é... O celular está aí para isso. O celular está aí para isso. Usem. Tá? Microempresa do setor audiovisual. Aí já começa a complicar um pouco, já começa... Né? Mas, quem sabe? Eu não sei a realidade de cada município. Pessoal, Edson, vamos agora encerrar essa questão das oitivas, só para ficar claro, então, oitiva é escuta pública, quem faz as oitivas é a gestão municipal que organiza com o auxílio dos comitês que serão formados nas cidades, tá? Isso pode ser feito em parceria de forma colaborativa, mas quem opera isso é o município, é a gestão. Ouvir o máximo de pessoas possíveis. E o que vai acontecer? Você vai fazer um levantamento grande. Existem já alguns formulários de modelo, de inspiração, que servem para você ter como base para criar a oitiva no seu município. A gente está trabalhando em Uruçanga, por exemplo, na oitiva daqui, a gente terminou o formulário hoje, a gente fez versão no papel para escrever, tipo, ticar e lá, porque quando a gente for conversar com as senhorinhas no grupo de mães, elas não vão saber responder o Google Forms. Então, a gente tem que levar no papel. Então, a gente já organizou isso. Por exemplo, quando a operativa disponibilizou esses formulários, eles fizeram mais abrangente, que tem as questões do estado que não se aplicam ao município, mas é uma questão de você olhar ali, e são 2 formulários diferentes, um para o audiovisual e um outro para os demais setoriais. Por exemplo, aqui em Uruçanga a gente achou melhor juntar e simplificar os processos, porque isso é um município muito pequeno, as pessoas mal vão saber do que a gente está falando, então a gente vai ter que explicar bastante o que é, porque eu tenho que conversar com jovens que estão ligados em como se faz um Google Forms, mas eu tenho que dar um jeito de conversar com a Associação das Mulheres Agricultoras também. E alguém tem mais alguma dúvida relacionada às oitivas para a gente poder seguir com a pauta? A Juliana está fazendo a pergunta aqui se pode ser do poder público. Claro que pode. Porque a próxima pauta para a gente seguir é a elaboração do plano de ação, porque é exatamente isso. Então, a gente vai ter as oitivas, nós vamos juntar muito material. E aí que vem uma parte que é bastante maçante e difícil, que é isso que o município vai ter, a partir do momento que vai se publicar a instrução normativa, o município tem 60 dias para fazer as oitivas e elaborar esse plano de ação. Pode ser bastante coisa. Para um município como Uruçanga é tempo suficiente, mas você vai ver um município como Criciúma, que tem mais de 1 milhão de reais para operacionalizar, muita coisa, né? Então, são cidades maiores, operacionalizar essas oitivas pode demandar muito mais tempo. E o que vai acontecer? A gente vai gerar esses dados todos sobre o município, esse mapeamento, mas aí vamos ter que fazer o quê? Juntar tudo
tentar encontrar esses metadados para puxar indicadores. Então, disso tudo que me responderam, como é que eu faço um plano de ação? Oi, Dagmar, boa noite. Vanessa, o Giancarlo está com a mão levantada, vamos escutar o que ele tem? Sim. Pessoal, boa noite. Eu sou Giancarlo, estou turudense já há 6 anos e eu tenho 2 dúvidas, na verdade, que eu queria compartilhar com vocês para ver se a gente consegue dirimi-las aqui. Uma é com relação à capacitação, né? Se a gente precisa contratar profissionais somente da cidade. Por exemplo, quero dar um curso, sei lá, da pessoa fazer montagem num programa qualquer, né? Seja ele qual for. O profissional que vai fazer essa capacitação, ele precisa ser de Turvo, ele pode ser de Sombrio, ele pode ser do Meleiro, de Timbé, enfim, de Criciúma. Essa é uma das dúvidas. A outra, até perguntei no chat ali, a Vanessa até me mandou um material, que é a dificuldade em instrumentalizar a gestão, e eu passei já por 2 gestões, inclusive de partidos diferentes, né, PMDB e agora PP, que aqui é um ou é o outro, mas enfim, nenhum dos dois aplicou em nenhum momento algum edital, algum prêmio, algum chamamento público. E a gestão atual tem mais dificuldade ainda, porque estava, sei lá, 4, 5 mandatos, talvez sem ter assumido aqui, né? E então, assim, o gestor atual, o secretário, ele não tem o mínimo entendimento do que é um edital, do que é um chamamento, do que é um prêmio, como instrumentalizar esses gestores, né? Onde a gente busca essas informações além do material, por exemplo, que a Vanessa me passou, é suficiente aquele material, eu entrego aquilo na mão do secretário, e não só o secretário, mas também a parte jurídica, né, da prefeitura, que tem bastante dificuldade em entender esses trâmites. Então, essas basicamente são minhas 2 dúvidas, e também com relação à inscrição, digamos que a gente defina que seja um prêmio. Como é que a gente faz essa inscrição? Se a prefeitura, por exemplo, não tem, além de não ter a prática, não tem o instrumento, digamos, online para ser feito. As inscrições podem ser feitas por papel, a pessoa escreve à mão, pode gravar um vídeo. Quais as formas que a gente tem para poder viabilizar isso? Giancarlo, eu sou da época do analógico. Eu já fiz muito, eu trabalhei na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, na época que a gente fazia os editais de fomento à dança, do programa de fomento à dança no papel. A gente tinha que ter uma cópia para cada membro da comissão em papel, mais o portfólio, mais a documentação, botar tudo isso no envelope, enfiar num malote. Isso não faz sentido a gente ter que andar e voltar para trás. Tá, eu vou tentar responder aqui. Não, Dagmar, tu chegou tarde, então agora tu espera. Giancarlo, contratação, tá? A lei não põe restrição. Só que, como é uma lei emergencial, destinada e calculada para atender o teu município, não faz muito sentido você contratar uma pessoa, por exemplo, um profissional de São Paulo. Faz muito mais sentido você pegar os mais próximos de você, porque eles compartilham uma necessidade meio que parecida com a sua, tá? Pessoalmente, eu diria, faça um esforço para buscar alguém dentro do seu município. Não tem? Perfeito. Então, vamos pegar do vizinho, vamos pegar do lado. Não tem também. Tá, então nós vamos tentar pegar alguém da mesorregião. Não tem, então vai para o estado. Mas, sabe, crie eu vou chamar assim, não quero lhe ofender com a minha resposta, mas crie esse respeito, tá? Essa escada de respeitos, tá? Então, isso responde à tua primeira pergunta. A tua segunda pergunta, como é que eu posso instrumentalizar a gestão? A própria lei e o MINC está falando muito em modelos de editais, tá? Se você é do tempo do analógico, você deve lembrar que você ia na papelaria e pedia um formulário pré-impresso para INSS, para várias coisas.
Tá? Então, você só chegava lá, marcava xizinho, 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 assinava e tocava para frente. É mais ou menos nessa mesma linha, onde que você vai trocar o nome da sua cidade, pelo menos isso que eles estão falando. Você vai trocar os valores destinados para aquelas coisas e você vai dizer quais são os objetos, ou o que você quer contratar. Mas toda a parte de arcabouço, o suporte legal já vai estar ali. Tá? Ah, tem que ter a documentação, beleza. Qual é a documentação? Quando é um prêmio, vai ter que ter esse documento, esse, beleza. Outros, não precisa. Porque juridicamente essa solicitação já atende. Tá? E a tua terceira pergunta, a questão da plataforma. Lembra que eu falei que o Congesc vai estar liberando para todos os municípios de Santa Catarina. Como que o Congesc vai operacionalizar isto? Eu não sei. Mas eu conheço mapas, tá? Eu operei o mapa na Lab 1, tá? Eu fiz a instalação, fiz as configurações iniciais, e eu posso te dizer o seguinte, o Mapas, a plataforma do Mapas, ela pode ter um monte de problemas, ela pode ter um monte de gargalos, mas com boa vontade, se você tem boa vontade, não se assusta no primeiro problema, segue insistindo, ela vai te permitir fazer todos os editais, desde o cadastro até a avaliação, publicação, tudo. Ah, mas agora eu preciso passar essas informações para o financeiro. Ela também te oferece uma funcionalidade de exportação em planilha das informações para que você possa mandar para o financeiro. Ah, o financeiro queria em formato doc. Meu querido, pega essa planilha, transforma em doc e acabou, você para de incomodar. Tá aí a lista dos contemplados. São 15 pessoas, se você quiser, então tá, me dá aqui que eu vou digitar. Quer dizer, tudo é possível. Tá? Com boa vontade, tudo é possível. Ok? Espero ter respondido. Dagma, esqueci alguma coisa, Dagma? A Dagma quer falar agora, que ela tem contribuição. Agora, gente, a Dagma vai falar. Preparem-se. Estava só colocando ali no chat. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Desculpe chegar tão tarde, é que a gente estava com o encontro da Meso Vale aqui. Então, que bom ver o nosso conselheiro Rancone aqui. Oi, Zé. Oi, Edson. Oi, Vanessa. E oi, todo mundo. Sim, tenho algumas contribuições ali. O Edson foi muito feliz nessa colocação, Giancarlo, e é bem isso, sabe? A lei, ela vem para descentralizar, mas também para ser colaborativa. Cada município tem o seu recurso, né? Mas, claro, cada município tem a sua especificidade. Às vezes, o teu município tem bastante gente da música, da dança, e não tem do audiovisual. Então, é isso, né? Vamos fazer esse recurso de Santa Catarina ficar em Santa Catarina. Então, olha para o teu lado, talvez no teu município não tenha, mas os municípios próximos, e também essa rede colaborativa que a gente tem de mesorregiões aqui, vai facilitar esses contatos, sabe? A gente está, né, com um formulário ali que é importante todos preencherem, né, para que a gente possa também depois compartilhar essas informações e sabermos nos reconhecermos e nos auxiliarmos, né? E também pode vir nesse grupo da Meso e dizer, galera, contemplei um projeto de audiovisual, quem mora aqui perto e é fotógrafo de cinema, sabe? Quem faz produção, sabe? Vamos nos ajudar e usar de forma inteligente essas redes, né? Quanto à questão do que mais que você tinha perguntado, você fez 3 perguntas, e o Edson foi respondendo, eu fui pensando aqui. A instrumentalização a questão dos editais. Não, a questão dos editais. Os editais, por isso, Giancarlo, que a lei traz a grandeza da oitiva, né? É importante que a gestão faça a oitiva. A oitiva é a escuta, seja através de audiências públicas, de reuniões, de fóruns, de formulários, em busca ativa, ouvindo as pessoas por telefone mesmo, não importa. Todos os instrumentos são válidos. As oitivas vão trazer para o gestor o que a cadeia produtiva quer fazer com esse recurso, né? A partir daí,
o gestor vai ter dados. Olha, nós queremos produzir curta-metragem, nós queremos produzir documentário. As outras áreas, nós queremos fazer mais teatro, porque tem mais teatreiros na nossa cidade. Pronto, está construídas as diretrizes ali das áreas de pertencimento, de diálogo da cidade. Né? O que a cadeia produtiva quer, deseja. Né? Está na lei, é obrigação fazer essa oitiva. A partir desses dados, então, claro, vão ter diversos modelos de editais, porque a lei orientadora é uma só para todos os editais. Né? Pode-se usar? Deve-se, mas sem esquecer o pertencimento, né, local. Por que eu vou colocar, né, coisas que em Trombudo tem, se aqui na minha cidade não tem? Né? Então, por isso que as duas coisas se complementam. A oitiva traz a informação do que a cadeia produtiva quer, portanto, ela tem capacidade de execução, tem profissionais, junto com um edital de modelo que possa ter, né, para que a gestão nessas comissões, que é importante fazer, que a lei também traz, né, a grandeza e a importância e a obrigação de fazer as comissões de discussão com a sociedade civil. É nessas comissões que vai se dialogar essas diretrizes básicas. Então, isso é muito importante, a gente tomar conta disso, contribuir com os gestores. Sabe? Eu tenho replicado essa fala porque ela é muito importante, sabe, Vanessa? Nós precisamos nos reunir, formar os comitês, desculpe, engasguei. O Edson deve ter mostrado para vocês aquele organograma nacional, e aí vocês viram a necessidade de criar os comitês dos municípios. Eu estou disparando um atrás do outro, porque eu sei que já está no final, tá? E eu também tenho um compromisso daqui a pouquinho, então vim aqui só para fazer balaio. Sabe? De formar os comitês municipais, porque ali nós temos a força-tarefa, ali nós nos reconhecemos, e ali nós contribuímos com os gestores. A gente pode dizer, ó, gestores, estamos aqui, somos 50 no município, fazedores de cultura, das diversas áreas. Vamos sentar e dialogar? Sabe? Tem que ter a contribuição da sociedade civil. Muitos gestores não sabem como aplicar essa lei. Então, venham, perguntem, nós da operativa estamos à disposição para contribuir. Bebam na fonte do comitê da MESO de vocês, bebam ali as informações, vêm direto do MIC, nos questionem, pesquisem, para contribuir com a gestão. Todos estamos aprendendo a fazer juntos, principalmente nos municípios menores. E é claro que os gestores têm insegurança, óbvio que tem. Claro. Mas a gente está aí para contribuir, tá bom? Beleza. Então, Vanessa, tu percebeu que ela atropelou o item 5 da nossa pauta, né? Já seguimos, então. Já seguimos. Gente, esse é o problema da Dagmar, entendeu? Ela é meio rolo compressor, assim, ela vem vem trazendo tudo junto, por isso que eu brinco com ela. A gente se dá muito bem, ela é uma muito boa conselheira e desempenha muito bem esse papel. Então, Giancarlo, acho que as suas respostas, as suas dúvidas estão aí. Quanto à elaboração, acho que na fala da Dagmar, ela contemplou aquilo que a gente estava tentando passar, tá? Sobre a orientação, sobre a criação e articulação dos comitês, eu acho que na nossa fala, na fala que eu tive, na fala que a Vanessa já teve também, isso já ficou tudo, está dentro dessa conversa, não dá, é complicado a gente compartimentar, dizer, agora eu vou falar só da comissão, agora eu vou falar só do comitê, agora eu vou falar só do plano de ação, é que essas coisas estão interrelacionadas, tá? Então, se a gente está falando tudo junto e atravessado, eu realmente tenho que pedir desculpas para vocês, porque para nós também é complicado separar essas coisas. Eu gostaria de perguntar se alguém ainda tem mais dúvidas, tá? João, você quer ler a lei junto? Vamos ver aqui, o que você quer dizer aqui com o artigo 11? 7, 9, 10, 11. Sim, é das reversões, né, João? A gente já comentou, tá?
A Vanéria está aí também? Ô, Vanéria, boa noite. Então, a questão é que está escrito ali, né? 180 dias depois, data da descentralização, vai ser automaticamente revertido aos respectivos estados. Só que aqui não está dizendo se é o ente estado ou é para os municípios do estado. Tá? Então, de novo, isso vai ser fruto de regulamentação. Tá? Mais alguma dúvida? Vanessa? Eu acho que é isso. Para finalizar, na verdade, a nossa pauta de hoje, para não avançarmos também muito no horário, a última, na verdade, o item 5 é a orientação para a criação e articulação dos comitês, que a gente já conversou aqui também. Então, se alguém tem alguma dúvida de como operacionalizar isso, de como se juntar com seus amigos, se juntar com o pessoal do bairro, se juntar com o pessoal que você conhece, com os fazedores de cultura, convidar o pessoal para entrar no barco e montar. Você pode começar criando um grupo de WhatsApp, juntar todo mundo que você já vê e vai chamando gente, cria um link, passa para um, passa para outro, e é assim que começa. Eu lembrei de uma discussão que eu vi, acho que foi hoje, no próprio grupo. Quem foi? Eu estou tentando achar aqui, alguém comentou de fazer um comitê em Tubarão, tá? E aí veio uma pergunta de uma pessoa de Laguna, se poderia ser um grupo regional. A assessora da deputada Carminati. Foi a Ivete? Então, eu estou justamente procurando aqui, mas... okay. Quer falar, Ivete? Quer falar você? Qual era a sua dúvida? Oi, boa noite. Então, na verdade, eu estou fazendo uma provocação aos fazedores de cultura que eu tenho relação, né? Que a gente tem aqui na região, para fazer o comitê. E amanhã à noite a gente vai se reunir com um grupo, acho que umas 6, 7 pessoas de Tubarão, para isso, né? Para começar a conversar sobre a criação do comitê em Tubarão. A gente vai iniciar amanhã essa conversa. Daí estamos com a cartilhas, eu não entendo muito, mas estou estudando muito, já acessei as cartilhas, a lei, porque daí a gente vai construindo coletivamente, né? Acho que não tem um dono da ideia, né? Acho que a ideia é a gente ir andando juntos, né? No coletivo. Eu chamo a atenção só para que vocês expandam essa chamada, tá? Não esqueçam que, e eu reforço, dentro da área do audiovisual está prevista também a participação de entes privados, da iniciativa privada. Eles estão previstos na lei. Tá? Aquele pequeno cinema, aquele pequeno espaço, está lá, né? Manutenção. E chamem os outros, tá? As entidades. De repente, vocês têm aí uma entidade, tipo não sei, vai lá, uma entidade que congregue, eu vou dizer aqui só, as empresas que fazem videoclipe para propaganda de televisão. Tá? Chama esses caras. Chama esses caras. Tá? Chama o pessoal da cultura popular, chama o pessoal do teatro, da dança, chama o pessoal das letras. Mas é que tem tão pouco dinheiro aqui para Tubarão que não vai nem fazer... Não é isso. É o se encontrar, é o trocar ideia, é o crescer juntos. Tá? Então, nós temos que aproveitar, como bem disse o Zé, 2/3 dos 295, ou seja, quase 200 municípios em Santa Catarina, não tem absolutamente nada funcionando, seja de conselho, seja de plano, seja de fundo. E eu acho que não dá muito mais do que 20 ou 30 municípios que têm o CPF inteiro, conselho, plano e fundo funcionando adequadamente. Tá? Eu não sei se nós chegamos a tudo isso, se nós chegamos a 10, 20% dos municípios. Então, para poder fazer isso funcionar, a gente tem que se juntar, a gente tem que conversar, a gente tem que estar junto. E o comitê é esse momento. Tá lá, o dinheiro está ali.
uma coisa que perguntaram para mim. O que eu posso fazer se o meu gestor disser que não vai fazer a execução? Ele vai devolver o dinheiro. O meu prefeito já disse que ele não quer saber desse dinheiro porque vai dar muito trabalho e ele vai devolver o dinheiro. Cara, a lei não te dá não obriga o gestor a fazer nada, porque ele tem a sua autonomia de ente federado. A Federação Brasileira prevê esse tipo de coisa. Tá? Porém, vocês conhecem algum político que goste de ter que explicar por que ele devolveu o dinheiro? Vocês conhecem algum político em que você chegue numa reunião e diga: prefeito, me explica por que você devolveu 150 mil a fundo perdido que podia ter sido investido aqui na cidade, que ia gerar algo em torno de 200 mil de movimentação financeira no município? Por que você não pegou esse dinheiro? Explica para mim aí. E se você tiver acompanhado com umas 15, 20 pessoas, vocês vão ver um cara ficando, com perdão da expressão, mas aquela palavrinha com a letra P, tá? Porque o cara vai se sentir em papos de aranha. Ele não vai saber para onde correr. Ele vai disparar para algum lado. Ou ele vai olhar para você e vai te dar uma resposta muito mal educada. Não peguei esse dinheiro porque eu não quero. Ok. Então tá. Mas esses são artifícios, são mecanismos que você pode usar. Zé? A minha contribuição, acho que é nesse sentido, desses municípios que não têm essa organização do CPF, do Conselho, Plano e Fundo, eu acho que é um momento bastante oportuno, bastante interessante. Vai haver essa mobilização nos municípios, né? Todos os municípios, 100% dos municípios de Santa Catarina terão direito aos recursos. Então, eu acredito que a mobilização será muito maior do que 1/3 dos municípios que hoje estão organizados, né, com certeza. Então, é um momento bastante importante também para começar essa discussão, sabe? Você cria um fórum em torno de uma distribuição de recursos, mas que pode ser também uma forma de iniciar uma organização política dentro do município, e a partir de um comitê, de uma comissão dessas, pode estar nascendo um futuro conselho, uma organização na cidade. Então, a mobilização popular ela é sempre muito importante, como tu colocasse, o político, o gestor, o prefeito. Nós estamos aí em ano pré-eleitoral, então eles estarão muito de olho nas demandas dos municípios. Então, essa mobilização pode dar muito mais frutos do que a gente imagina. Só para completar minha fala, Edson, se me permite, um parênteses, mas não é exatamente um parênteses, que é o mapa cultural. É uma bandeira. Vocês sabem que eu, cada vez que tenho uma oportunidade dentro do Conselho, para mim o mapa é um instrumento importantíssimo, né? Que está aí imobilizado, e a gente sabe por quê. Não é por acaso que dentro do Conselho Estadual quebra o pau nesse sentido sempre. Né? Por quê? Porque ele acaba sendo um instrumento de desmobilização, né? Como ele está colocado hoje. Né? O mapa cultural foi importantíssimo na última eleição do Conselho. Foi toda montada a eleição do Conselho em cima das informações do mapa cultural. Então, a gente sabe o que é a desinformação, né? A falta de acesso à informação gera a manipulação. Então, é importante que a gente brigue e lute sempre que puder, e as pessoas que estão nos ouvindo, quando encontrar um gestor cultural de nível estadual, cobre dele a reativação do mapa, porque é um instrumento que os municípios se utilizam. Tem municípios que fazem editais se utilizando do mapa cultural. O Estado fazia editais utilizando o mapa cultural, mas ele era, ao mesmo tempo, um instrumento de propagação, de divulgação, de interação entre os agentes, os produtores culturais do Estado. E talvez seja nesse sentido que a desativação dele vem. E aí é muito triste ver isso acontecer. Então, sempre que eu posso, eu bato na tecla do mapa cultural importante, ativado e servindo para a organização do setor cultural. Obrigado. Mas é isso mesmo, Zé. Tanto que eu estou torcendo para que a iniciativa da Congés, que está abraçando, tenha frutos. Tá? Porque
Lá atrás, quando desativaram o mapa, você acompanhou, vocês viram dentro do conselho a briga que eu fiz para tentar deixar o mapa ligado. As justificativas oficiais são umas, as reais são outras, nós sabemos quais são. Infelizmente, na queda de braço, eles venceram e desligaram o mapa. Logo na sequência, eu entrei em contato naquela vez com o Marcos, com o Montanha, que é o presidente do Congesc, e lancei a ideia, o desafio, de o Congesc, então, por conta do dinheiro que eles recebem mensalmente dos municípios, dar uma devolutiva. Porque não adiantaria nada eu instalar o mapas na minha residência. Eu não tenho a credibilidade. Se é que vocês entendem o que significa acreditabilidade. É uma palavra nova, neologismo. Tá? Mas eu não sou acreditado. Não adianta o Giancarlo chegar para o prefeito de Turvo e dizer, olha, tem um mapa cultural lá na casa do Edson, que é lindo, maravilhoso, funciona tudo. Aí o cara vai dizer, mas quem é o Edson? Não conheço. Se ele desligar lá. Então, eu não sou acreditado. Não tenho acreditabilidade. Agora, se uma Congesc oferece essa mesma plataforma, tá? Ou uma universidade, um UDESC, ou uma UFSC, eles têm acreditabilidade, eles têm crédito. Tá? Então, vamos ver. Estou torcendo para que o Congesc consiga, porque vai ser um negócio bastante complicado a Fundação Catarinense explicar por que eles desligaram o mapas e o mesmo sistema, a mesma plataforma de custo zero está funcionando no Congesc e atendendo adequadamente todos os municípios do Estado. Então, agora nós temos o Congesc fazendo política cultural no Estado, que é função definida em lei do governo estadual. Senhores, a gente poderia falar muito mais, mas eu acho que nós encerramos. Vencemos a nossa pauta. Alguém ainda quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta? Por favor. Devolvo para você, Vanessa. Só para finalizar, né, que foi só em Santa Catarina que foi desativado o mapa, porque tem estados que ainda estão trabalhando. Eu trabalhei com o governo do Espírito Santo no final do ano passado, a gente usou os mapas. E assim, teve problema, teve problema técnico, mas sanamos e usamos. Então tinha essa ferramenta disponível. Só para você saber, Pará, Ceará, Espírito Santo, se não me engano, Goiás, e aqui em Santa Catarina, no Congesc, tá? Usam o mapa. Tem várias outras cidades que usam o mapa, tá? Mas está sendo usado. Essa é uma questão bem importante que a gente certamente vai voltar a falar na nossa próxima reunião, porque a gente vai ter muito assunto mais para frente, que assim que sair a IN, quando a gente começar a se movimentar para a criação dos editais, eu acredito também que a gente está num passo anterior ainda, vendo como é que a gente vai fazer as oitivas e os planos de ação. Mas esse é um assunto que daqui a pouquinho vai bater muito forte na nossa porta, que é isso, como é que a gente vai fazer o cadastro e como é que vai operacionalizar, né, esses editais. Gente, queria só aproveitar e agradecer a vocês todos pela militância aí, árdua que é, né, essa luta aí pela Paulo Gustavo. Dizer que aqui em Turvo nós vamos fazer a primeira oitiva agora, quarta-feira, dia 12, depois de muita insistência com a gestão. Eu estou conselheiro, agora já deveria ter uma nova eleição, mas não houve, então estamos ainda, né? E aqui nós temos conselho, temos plano, mas não temos fundo ainda. Então vai ser uma luta posterior a isso. Mas é isso, muito obrigado para todos, viu? Tá, Edson, tu não liberou para mim, mas eu já abri Vamos lá, o Dagmar, nós te microfone amamos. e já estou falando, e o Zé já está rindo de mim ali, mas tudo bem. É só para dar boa noite. Só para dizer para vocês que lindo esse momento aqui, tem bastante gente, tudo colorido. E olha que eu cheguei tarde, né? Mas acredito que tinha bem mais pessoas. Quando eu cheguei, acho que tinha 40 e poucas. Então, parabéns. Parabéns mesmo, porque esses 40 são multiplicadores, né? Vão levar para mais 40, e esses para mais 40, e assim a gente vai entrando nos lugares onde não estamos. Né? Vamos fazer isso tudo reverberar. Tá bom, gente? Bora lá. Viva! Viva a cultura, viva todos nós, viva a rede. Um abraço grande.
Bom, Beleza, Dagmar. Eu vou jantar. eu vou finalizar aqui, vou também deixar uma boa noite para todos, todas, todes, e também só complementar de que essa reunião foi gravada e ela vai ser disponibilizada em seguida, assim que a gente se organizar aqui, um tempinho curto, no YouTube da operativa estadual, tá bom? Depois eu passo para todo mundo o link lá no grupo da Mesosul, e é isso, sejamos sementes, gente, esse é o nosso papel aqui. Vanessa, só lembrar que todas essas gravações, né, todos os encontros estão no Linktree, né, no YouTube, no Linktree. Então, a galera entrar no grande grupão e lá né, na descrição do grupo, lá tem os diversos links. E, por favor, entre no nosso Instagram, lá tem o link do Linktree, onde tem todos os documentos, as informações. Ali é uma fonte para a gente beber, se informar e trazer conhecimento da Paulo Gustavo, tá bom? Nos procure no Instagram. Tchau, gente. Já tinha dado tchau, agora fui. Beijo. Beijo, boa noite. Tchau, gente. Tchau, Até. tchau, Edson, boa noite, obrigada. Tchau, Zé. Até quarta.